foi uma vitrine deste jogador. O jogador ficou pouco tempo no Fluminense e já foi embora para o futebol europeu. E o Fred, né? O Fred segue nessa sequência dele de tem condições de jogo, não tem condições de jogo. Tem condições de jogo, não tem condições de jogo. Como é que você vê o clássico José Ilan? E quando o Fred tem condições de jogo, não tem correspondido, né? Ele fez uma boa partida desde que voltou ao Fluminense, muito por conta do gol que marcou contra o Vasco, acabou até sendo o gol da vitória, porque o Vasco depois descontou, então foi 2-1 para o Fluminense. O gol do Fred foi um gol muito bonito, lá Fred, dá para dizer que ali ele apareceu no nível que se espera dele, ou pelo menos sempre se esperou durante a carreira dele. O Fred hoje é um jogador já realmente em fim de carreira, não está por enquanto, exceção feita a esse gol, não está conseguindo por enquanto provar que pode ser útil ainda ao Fluminense. Pode ser que ainda consiga, mas por enquanto não disse a que veio e não vai jogar mais uma vez. O Flamengo é favorito, né? O Flamengo vem de 3 vitórias consecutivas, além de ser muito mais time, ter muito mais elenco, ser candidato real ao título brasileiro, o Flamengo vem embalado. Então o Fluminense pega o Flamengo no momento em que está se encaixando, em que vem de uma atuação espetacular contra o Bahia, não foi tão bem no último jogo, mas conseguiu vencer mesmo assim. Então as coisas estão começando a dar certo para o Flamengo, que faltava só isso, né? Porque o Flamengo tem um ótimo time, um grande elenco, está precisando ainda se adaptar ao estilo do Domenech, que parece ainda não falar exatamente a mesma língua dos jogadores, não fala o mesmo idioma, mas pode passar a falar a mesma língua, pode passar a ter química com esse grupo do Flamengo. Não sei se tem essa química. Muita gente ainda tem dúvida. O Domenech parece também mexer demais no time do Flamengo, né? Quando você acha que ele vai dar sequência, ele sempre dá uma mexida inesperada e isso parece atrapalhar um pouquinho a continuidade, a sequência do Flamengo. Que, repito, vem embalado, vem bem, vem com 3 vitórias, mas ainda não é aquele Flamengo que a gente espera. E o Fluminense, agora sem o Evanilson, fica com um cobertor ainda mais curto. Já tem um elenco curto, já tem um elenco limitado em opções, tem jogadores que não estão rendendo dentro desse elenco limitado, jogadores que hoje são titulares, como o zagueiro Nino, vou citar ele, que não vem bem nessa temporada. O Calegari ainda não está pronto para ser um lateral direito efetivo, titular do Fluminense, mas tem até se esforçado, tem feito partidas regulares ou razoáveis. O Egídio vem muito mal e o Marcos Paulo, que hoje o presidente Mário Bittencourt revelou que já disse que quer deixar o Fluminense se houver proposta agora na janela europeia. Marcos Paulo, muito mal também na temporada 2020 e deve ser titular mais uma vez, porque sem Evanilson, creio eu, ainda não sabemos a escalação, o Odair deve escalar o mesmo ataque que foi no último jogo, na derrota para o São Paulo, quando ele foi com o Michel Araújo, que hoje é o melhor é o melhor jogador desse elenco do Fluminense, é o que melhor está rendendo no Campeonato Brasileiro, o Marcos Paulo e talvez o Wellington Silva, acredito que vai continuar sendo titular, inclusive porque marcou o gol no jogo passado. O Fluminense é azarão, vai ter que jogar de uma forma inteligente, né, sabendo esperar talvez o Flamengo, mas sem abdicar do ataque, porque se ficar todo lá atrás apenas trancado, obviamente vai ter muito mais possibilidades de perder o jogo. O Fluminense tem que ter um esquema bem montado para sair na boa, sair no contra-ataque. Acho que vai ser isso que vai fazer o Odair Hellmann, até pela característica dele, mas não tenho dúvida de que o Flamengo é favorito, sempre foi favorito, né, nos últimos tempos, contra o Fluminense, que vem mais ou menos se encaixando no Brasileiro, mas não dá ainda para competir de igual para igual com esse Flamengo do Domenech. Rodrigo Bueno, o Flamengo nesse clássico continua a sua sequência de crescimento, pelo menos em pontuação, no Campeonato Brasileiro? A tendência é essa. O Fluminense fez uma partida muito ruim contra o São Paulo. Eu esperava muito mais do Fluminense. Claro que todo time pode ter uma outra partida ruim. O Fluminense conseguiu, se não equilibrar, ou pelo menos fazer bons duelos contra o Flamengo na final do Carioca, no final da Taça Rio, que ele acabou vencendo nos pênaltis, e depois no Campeonato Estadual, mas a diferença ainda é muito grande entre os times. Uma das vantagens do rodízio que o Domi faz é que quem entra, normalmente, entra com muita fome, com muita disposição, coisa que o Flamengo, com o Jorge Jesus na reta final do Estadual do Rio, não estava mostrando. O Flamengo ganhou ali de uma forma protocolar, de forma burocrática. Você via um Fluminense muito elétrico, com energia, com disposição, com raça, com vontade. O Fluminense jogando como se fosse a final da Copa do Mundo.
e o Flamengo jogando ali quase para cumprir tabela, para fazer a obrigação dele, que era ser campeão carioca. Eu acho que agora o cenário está um pouco diferente. Por mais que um outro jogador, e o Gabigol é o grande exemplo, possa estar ficando com um biquinho ou desgostoso porque não joga 90 minutos, e o Gabigol nessa partida, pelo rodízio, vai jogar, você começa a entender já, não são coisas inesperadas. O Rodrigo Caio possivelmente vai ficar fora, porque ele é o único que jogou todos os jogos com o Domi. É natural que em algum momento, daqui a pouco já está chegando a Libertadores, nesse mês ainda já tem jogos, então é normal que ele faça uma alteração, e quem entra no time do Flamengo entra com a maior vontade do mundo. O Arrascaeta ficou no banco, deu um tweet, fez biquinho, voltou, jogou bem pra caramba. Everton Ribeiro ficou no banco, poxa, o cara tá barrando o Everton Ribeiro, o cara é o Messi brasileiro, sei lá, o pessoal exagera e tal. Não, ele não tá barrando ninguém, ele tá preservando para alguns momentos. Aí os caras jogaram juntos contra o Bahia, fizeram aquela destruição que a gente viu. Contra o Fortaleza não foi a melhor das atuações mais seguras. Fortaleza teve até chance para empatar o jogo, teve perto disso. Mas eu acho que ainda essa diferença, é claro, ela é igual ou maior até do que o estadual do Rio, entre Flamengo e Fluminense. E eu acho que vai ter uma disposição equilibrada agora. Eu não vou ver aquele Flamengo um tanto quanto moroso, né, lento, talvez não tão bem fisicamente, que enfrentou o Fluminense. Agora eu acho que na parte física, anímica, os times estão equiparados, e aí a qualidade técnica, que é muito maior do Flamengo, deve fazer a diferença nesse Fla-Flu. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o artilheiro atual do Brasil, o Léo Gamalho, jogador do CRB de Alagoas. Mas eu quero saber a sua opinião também, Savoia, sobre o clássico de amanhã no Maracanã entre Flamengo e Fluminense. Bom, Theo, eu vi e trabalhei nesse jogo, Flamengo 5, Bahia 3. É uma loucura, é um suicídio para qualquer time que... Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.